Em 3, 2, 1. Fala, seus orador do monte, como é que vai essa fé, essa intercessão? Eu sou o João Arruda. Eu sou o João Marcon. E esse aqui é o MJCast. Mais um Pra Groia de Deus. Ah, moleque, tá Vai demais. Tá sincronizado, hein? Que isso. E se você é novo aqui, já aproveita e se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar mais longe. Esse canal pode ser um pouquinho seu também, é só você se inscrever, tem muita resenha massa, muito Isso episódio legal aqui pra você assistir. Inclusive, duas dos nossos convidados de hoje aqui já estiveram aqui, então você já vai no card que vai aparecer aqui, ó, pum, já assiste a resenha com elas, que foi muito top. E antes de começar, de apresentar os nossos convidados, eu quero agradecer a galera do Gente Boa, que mais uma vez apoiou esse episódio. Hoje tem Vocês vieram alimentado? Que depois tem um ranguinho aqui pra gente comer, aquele ranguinho esperto, que onde tem ajuntamento de crente, tem que ter comida, né? Tem comida. Então, assim, depois do episódio a gente vai comer. Graças ao Neto, sempre tem comida. Sempre tem comida. Então, agradecer ao Neto, ao Rafa, a galera do Gente Boa aí, que tem patrocinado a gente ao longo de toda a temporada, né? Dessa temporada, da última, desde o começo. E de todas que virão. De todas que virão, se Deus quiser. Então, valeu. Se você não conhece Gente Boa, vai aqui na descrição, já entra lá, estão no iFood, chama eles no WhatsApp. Cara, melhor esfirra de Londrina, Gente Boa, cara. Você quer comer top. E vem frango, hein? Você tá doido. Não, e o quibe. Nossa, recheado. Vou fazer a propaganda. Você tá doido. Nossa, maravilha também. O PG, a gente tem. O Neto tá patrocinando o PG também, nosso, que é o pequeno grupo. E tem vindo um quibinho com queijo. Top. Sensacional. Tô achando que a molecada tá vindo só pra comer, Gil. Também vigia na terra, irmão. Mas quem tá aqui com a gente hoje. Eu tenho que falar desse papel de parede lindo atrás de você. Eu só queria eu ver. Uniformizado. Eu queria só ver se você ainda tá na pegada, Gil. Se você ainda tá. Você tá então fala, então. De quem que você tá querendo dizer aí? Então, galera, nós estamos no estúdio aqui da Logos Decor. Estúdio 2. Estúdio 2, que tá aqui, né, de improviso para o nosso novo estúdio, mais conhecido como a Casa da Mara, que é dona da Logos Decor. Você acabou de... O povo achou que eu fiz um estúdio só pra... Você acabou de acabar com o estúdio. Mas beleza. Então, esse estúdio aqui foi todo decorado pela Logos Decor. Então, se você quer decorar a sua casa, a gente tem lá no nosso e-commerce papel de parede. Tem esse quadro que eu não tenho certeza se tá aparecendo aí, se o Fiuza enquadrou ele certo, mas vai aparecer. Vai aparecer. Depende muito do Fiuza. Mas se você precisa, então, decorar a sua casa, quer transformar o seu ambiente, a Logos Decora a resposta pra você. E só pela internet, Gil? Não, você pode... Você pode ir lá no Shopping Boulevard também. Porque nós não brinca em serviço. Então, nós tá lá na Boulevard, na frente da Americanas. Dentro da empresa BM Móveis tem mais de 45 opções de quadros lá. Tem vários papéis de parede também lá que você pode comprar direto na loja, já que você tiver dificuldade de ligar o PC, né? Não sabe onde fica o Google ali. Dificilmente não sabe, mas se não souber, você vai lá na BM Móveis que você vai ser muito bem atendido lá também. É isso aí. Show de bola. E a Roger Pneu. Não, brincadeira. Na moral, né? Você acha que não? Arrumando roda desde 1901. E é isso aí, vamos apresentar nossos convidados, né? Chega de merchan, você quer virar o Milton Neves? Só faz propaganda. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar Sapatos Rafarilo também, brincadeira, não é patrocinador do MJCast. Sapatos, como é que é? Nossa, o Arruda não dá. Essa aí é do fundo do baú. Paraná Jesus. Também, crente, irmão, patrocina nós. Mas vamos apresentar, né, Gil? Chega de resenha. Lá. Então fala aí o nome de cada um, Gil. Quem tá com a gente hoje? Um coral aqui. Vou fazer um jogral aqui em homenagem à Biqueila, que participou do último episódio, não assistiu, Pastor Floriano. Nós estamos aqui, uma salva de palmas para a liderança do Ministério de Intercessão da nossa igreja. Uma salva de palmas aí, galera. Cadê a produção nas palmas? Senti. O Arthur louco pra apertar o botão das palmas. É verdade. No futuro a gente vai planejar... A voz não saiu. No futuro a gente vai planejar pro Arthur fazer as palmas. As palmas. A gente não tem mais trabalho. Entendi, pra não precisar bater palma também. Graças à tecnologia. Então nós estamos aqui com a galera que é líder do Ministério Jovem, do A4, na parte de intercessão. A Ana Barbosa, Beatriz Oliveira. Beatriz. Mas é Beatriz, né? Apelido dela. E o Gabrielzinho, nosso parceiro mais novo líder, né? Do MJ também. A Ana e a Bia são líderes do A4, né? E líderes do Chaba, do Ministério de Intercessão. E o Gabi é do MJ. Já veio trajado. Então aí se apresentem brevemente pra galera. A Ana e a Bia já tiveram aqui no MJCast, a gente até citou. O Gabi é carinha nova aqui. Mas se apresentei, começando da Ana, quem são vocês, quantos anos? Os mindinhos pequenos missionários. Gente, oi, eu sou a Ana Luísa, eu tenho 20 anos e há um ano tô aí na liderança do A4 e esse ano veio esse novo projeto que é liderar o Chaba, né, nosso projeto de oração. E é isso, você quer saber mais coisas? Não, depois a gente vai lá. Vai e volta. Então tá bom. Depois vai e volta. Vai lá.
Eu sou a Beatriz, Trio. a famosa Beatriz. Famigerada Beatriz. Tô E esse brincando, trio aí é de Rivotril? Sei lá, cara. Não sei. Provavelmente. Provavelmente. Eu tenho 17 anos. Eu tô também há 1 ano na liderança do A4 e a gente começou agora esse ano com o Ministério de Intercessão. E é isso também, é a mesma isso aí, coisa. show de bola. Vai, Gabrielzinho. Vamos lá. Para quem não me conhece, então, eu sou Gabriel Pires, eu tenho 21 anos de idade, eu faço faculdade de Educação Física, estudo para ser professor de Educação Física, né, para atuar na escola, licenciatura, e atualmente eu tenho trabalhado junto com um grupo de estudo na Faculdade de Comportamento Motor, que é o GPDAN, e aí lá a gente atua em 2 escolas de Cambé, a gente faz avaliações motoras, intervenção motora com crianças. Troca vela. Que tem... Cambagem. Nesse tipo a gente não é, não. É Roger Pneus. Eu confundi. Que eu tô, não, já queria fazer uma relação ali, mas... Tô no merchan ainda. E aí a gente trabalha lá com aulas de educação física para crianças que possuem dificuldades motoras, e a gente tem realizado esse trabalho lá com crianças que estão em vulnerabilidade social, também econômica, e aí a gente tem realizado um trabalho bem bacana lá também. Eu aqui sou da Assembleia de Deus há 2 anos, bem recente, como vocês disseram, carinha nova. Verdade. Com os 2 pés na porta. Não, eu acho que a gente sempre teve um chamado assim, a gente sempre entendeu esse chamado, sempre entendeu esse propósito e a gente seguiu nesse sentido. E agora a gente está com esse projeto também de estar no Chaba, na liderança do Chaba, nessa união do A4 e o MJ, e a gente vai para cima, né? Como a gente sempre tem falado desde o começo, vamos para cima. Show de bola, isso aí. E Gabi, importante demais. Sensacional. E a gente, até a galera, como a gente falou, a Bia e a Ana já tiveram aqui no MJCast, num cenário um pouco diferente, né? A conversa tinha um viés mais missionário. Sim. E nem passava, acho que, pela cabeça de vocês esse projeto de liderarem, né? Nem orava na época. O Ministério de Intercessão. E a gente até falou, né? Como Deus trabalha, né? Preparou vocês, talvez, em um campo missionário. Talvez não, com certeza, né? Certeza. Pra ser influência aqui dentro. Mas antes de vocês falarem um pouquinho mais sobre isso, Gabi, já que você começou aí, conta um pouquinho, cara. Você nasceu em berço cristão, porque na última conversa, as 2 meninas já contaram um pouquinho da vida delas. E você, nasceu no berço El Shaddai? Como que foi? Sim, na verdade a gente nasceu sim, num berço evangélico. Uhum. Eu sou o caçula de 6 irmãos, então a gente é em 7. Não tinha televisão, né? Não tinha Netflix. Minha mãe abriu a caixa da revelação e foi o que foi. E a gente é o caçula e a gente... Você é o mais novo. Sou o mais novo. E o caçula, né? Caçula é igual que ele falou a gente, eu falei, tem 3 irmãos caçula, como é que faz? Os 6 são caçula, nasceu junto. Não, se fosse gêmeos até vai, mas... E eles são maiores que você. Não. Esse aí é bullying, eu sabia em algum momento isso ia acontecer, eu já vim preparado. Então você tá preparado que aqui nós não perdoa. E a minha mãe, ela sempre foi da Deus e Amor, né? Então a gente cresceu assim, minha mãe sempre buscou ensinar a gente, inserir a gente ensinar pra gente de fato o caminho certo. E aí a gente tá até hoje, nasci em berço evangélico, tamo firme aí. Show de bola. E você tem um chamado ministerial aí, né? Que eu já vi você pregando aí, prega pra caramba. E como é que nasceu isso aí, esse desejo de pregar? E além da frente de oração, pregação, tem outro ministério aí que você desenvolve? Ministério de cantar, crescer perna. Então, só o crescer perna que não, né? Mas a gente tá orando e a gente acredita que vai dar. Ministério de ortopedia não cai sobre o sua Ele tá fazendo educação física. Verdade, Não, pois é, meu. Mas então, esse chamado, cara, eu ministro, na verdade, desde os 11 anos de idade. Então, eu acho que eu comecei bem cedo, assim, a desenvolver esse ministério. Uhum. E isso veio a partir de fato, de uma profecia que fizeram para mim. E a partir daquele momento, quando lançaram essa profecia para mim, eu recebi de todo o coração, eu me envolvi mesmo naquilo que eu queria, naquilo que eu pensava também ser o meu chamado. E aí, cara, a gente seguiu nesse caminho, estudou, estamos estudando ainda sempre, né? E aí a gente começa a perceber que eu acho que o chamado a gente tem que aceitar, cara. Sim. A gente tem que aceitar quando a gente entende que é aquilo que Deus quer pra gente, é aquilo que Deus quer pra mim. Então a gente vai em direção daquilo que Deus tem pra gente, sabe? Uhum. E aí esse ministério de pregação, eu falo que, eu costumo dizer que pregação é a minha vida, eu amo pregar, eu amo fazer isso.
Até porque quando a gente prega, a gente mesmo é renovado, Deus fala com a gente através de nós mesmos. Então, isso tem sido muito edificante para mim até hoje. Show de bola. Show de bola. E foi esse ano que você assumiu aí a liderança do Ministério de Oração, né, Gabi? Isso, Intercessão. Você ficou um ano na igreja ali... Atuando em várias áreas? Atuando, ou você já chegou fazendo alguma coisa? Porque também tem essa questão que a gente sempre fala desde o começo do podcast, que fez parte da minha vida ali também, de já chegar com o pé na porta, já... Trabalhando, fazendo tudo para não ficar, porque a igreja grande é complicado. Como é que você sentiu essa... Cara, eu sempre fui familiarizado com a Assembleia de Deus, mais em igrejas de bairro, igrejas pequenas mesmo. E aí, quando a gente vem para a Assembleia de Deus Central, eu sempre fui um cara muito comunicativo, um cara que fala com as pessoas, então acho que isso seria o mínimo, né? Tem Mas, e aí, cara, na verdade, quando a gente se depara, porque na verdade eu mudei para a Zona Leste, né? Então, como eu sempre fui familiarizado com a Assembleia de Deus, a gente decidiu ir para lá e vendo como um tempo novo de Deus ali para mim. Foi um desafio muito grande, um desafio muito enorme, porque, cara, uma igreja grande, você sair de uma igreja de 50 membros para ir para uma igreja de grande porte, que é a Assembleia de Deus, onde tem muitos jovens, onde tem jovens que têm famílias ali, que tem tradição ali, que cresce ali. Então acaba sendo muito difícil, E eu entrei um pouco nesse dilema, cara. Será que eu vou me desenvolver lá? Como que vai funcionar? Como é que vai ser? Então, sempre com esse medo no coração. E alguém te convidou, Gabi? Você meteu a cara, vou lá na sede, como que foi? Não, na verdade, a gente viu como um tempo de Deus mesmo. Entendi. A gente viu como um tempo de Deus. Foi mais ou menos que aconteceu com a gente. Isso. E aí, porque na verdade, na igreja que eu estava, o nome da igreja é Missão Palavra Eterna, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, vem de lá, é advindo de lá, então... É uma igreja que tinha poucos recursos, mas a gente, mesmo com poucos recursos, ensinava pessoas, instruía pessoas, cuidava de pessoas também. Então, na verdade, quando eu fiquei lá por 8 anos, né? Por 8 anos. Então, foi bastante tempo. Meu ministério se desenvolveu um pouco mais lá, cresceu um pouco mais lá. Então, quando a gente chega aqui para a Assembleia de Deus, cara, a gente viu como um tempo novo, assim. Então, num tempo onde a gente sabe que a gente precisa ser cuidado também, não só cuidar de pessoas, sabe? Então, a gente foi nesse sentido. Legal. Nossa, muito bom. É bem parecido com o que a gente viveu também, só que uns quilos a menos. Né? Cuidado, hein, Gabi? É o caminho aqui. Então, aí, quanto tempo você tá, Gil, na igreja? Faz, 6 anos, né? Agora eu parei de contar, chegou aquela fase. Até nos 2 aninhos tava igual o Gabriel. Verdade. Aí agora. Tava lá, cheguei também de sola, né? A gente tá na esperança, então aí. Vai dar certo. É verdade. Eu casei com 35 quilos. Em 6 meses eu ganhei 100. Certo? Karina cozinha bem, Gil. Cozinha. Mas e vocês duas, então? Eu quero saber como que foi esse processo, porque da última resenha que a gente teve, eu não lembro quando que foi agora, acho que não faz um ano ainda, né? Já faz? Já faz um ano. Nossa, voando. Hein? E como que foi pra vocês esse convite? Eu acredito que partiu do Felipe, né? De vocês duas liderarem o Ministério de Oração do A4. E foi um desafio pra vocês, foi uma surpresa? Vocês estavam orando por isso já? Como que foi? Então, a gente voltou da Juvep, né? E eu acho que, assim, foi um divisor de águas para todo mundo que foi, né? Uma experiência muito diferente. E aí a gente voltou com aquela chama acesa e muita vontade, assim, de fazer acontecer, de falar de Jesus, de continuar naquele contexto, assim. Aí o Alex chamou a gente para uma reunião, né? Uma vez. Logo depois, ou antes... Não, acho que foi depois de a gente começar... De a gente ter gravado o podcast com vocês. Você viu, né? Só foi gravar o JTCast, as portas já ficou famoso. Vai preparando a agenda aí, Gabriel. Não, gente, já estamos no segundo, Bia. O cachê tá ficando mais alto, hein, Gil? Tem que preparar o bolso. Não, mas Salgada aí... mais. Chamaram a gente para uma reunião e colocaram isso em questão pra gente, né? Estavam falando sobre montar uma nova liderança com pessoas também que eram jovens e adolescentes. E eu acho assim que como a gente cresceu ali na igreja, no A4, viu o A4 começar, foi um ministério que fez parte da nossa adolescência, daí chamaram a gente para participar. Mas eu acho assim que tudo foi um caminho de Deus mesmo. A gente foi pra Juvep, viveu aquilo, teve essa chama acesa. E isso tá se multiplicando na nossa igreja, né? Que é muito legal. Muito massa. Show de bola. Top. E a Biazinha? E a Beatriu? É isso aí. É porque, assim, a nossa caminhada foi muito parecida, né? Tipo, a gente foi pra Juvep, teve as mesmas conversas que ela teve, eu tive também. Mas eu lembro de um... Qual foi a última conferência que a gente teve? Ou
A última nossa foi... Dos jovens, porque... Algum evento de agora? Foi de desse agora, ano, né? Isso. Teve a Ele Vem, né? A conferência. Teve a Ele Vem, a conferência, que veio o Pedro Vux, o Léo Mariano. É verdade, também. Então... Mas foi em janeiro? Não, foi no final do ano passado. Não, mas esse ano... Não, Ele Vem foi esse ano. Final do ano passado. Final de 22, né? Nesse evento que a gente teve, assim, o Felipe já tava pegando a galera dos adolescentes, então, assim, ele já começou desde o ano passado, já dando uns toques pra gente começar já a se alinhar com as coisas, já começar a ficar mais perto. E aí, nisso, teve um dia que a gente tava na correria do staff, assim, e aí eu olhei pra ele e falei assim, mano, a gente nem orou. A gente nem orou pra estar aqui, tipo, a gente tá servindo, tudo bem, claro, né, que servir já é algo muito grande, mas a gente, tipo assim, a gente nem colocou diante do Senhor o nosso serviço, as nossas coisas, as nossas necessidades, a conferência, né? Aí ele falou assim, nossa, verdade, que não sei o quê. E aí a gente orou os dias, né? E aí nisso, tipo, nasceu, assim, no coração do Felipe, sabe? Ele falou assim, não, então vamos começar, tipo assim, realmente a gente viu a importância da oração e como isso mudou, tipo, os nossos dias de serviço. Mudou a nossa forma de olhar, por exemplo. A gente não fazia mais porque a gente tinha que estar numa escala. Uhum. A gente olhava aquilo como um serviço, realmente, como tudo para honra e glória dele. Uhum. E aí foi nessa que ele começou a, tipo, alimentar os nossos corações, tipo assim, falando assim, olha, isso é muito legal, e se a gente começar com esse ministério, vai ser muito bom pra gente e tudo mais. E outra, sem contar que é igual o que a Ana falou, depois de tanto tempo, durante essa pandemia, vocês sabem, né, a galera sabe que o A4, ele era, tipo, muito grande. Uhum. Tipo, tinha uma galera muito, muito grande e uma galera toda da nossa idade, e agora, tipo, murchou tudo. Sim. A galera deu uma dispersada, natural, né? Sim, pós-pandemia, acho que muitas igrejas, né, sofreram. Exatamente. Todas as igrejas. Também, todas as igrejas tiveram essa murchada, sabe? E aí a gente viu a necessidade, tipo, a gente tem que orar. Uhum. E é orando, tipo, claro, né? A gente tem que ir atrás das pessoas, tem que movimentar. Uhum. Exatamente, tem que ir correr atrás, tem que fazer as coisas. Só que se a gente não orar, como que isso vai acontecer? Como que... Eu acredito também que hoje nós estamos aqui, hoje nós estamos com esse ministério, porque pessoas oraram por isso. Com certeza. Tanto é que, tipo, um dos primeiros Shabas, um mini, assim, né? Quando começou, eu e o Felipe, a gente não tinha lugar para ir. E aí nós fomos na casa da mãe dele. E a mãe dele falou assim, o quê? Vocês vão começar? Vocês estão pensando em começar um movimento de oração? Eu tenho orado por isso durante essa semana toda. Pra Deus levantar os adolescentes. Tipo assim... Porque vai falar adolescente orar? Tipo, é igual se zoar. A gente começou a orar esse ano. Literalmente. Você começou, porque o João até hoje... Até hoje não. Mas aí... Eu orei no Chaba um tempo, que o primeiro Chaba que teve, eu dei umas oradas lá. Eles são raiz do Chaba. Mas aí, assim, tipo, esse sentimento na galera adolescente, esse avivamento, entendeu? Uhum. Então tá começando. Então nós somos resposta de oração e hoje nós estamos aqui pra continuar isso. Show de bola. Eu vejo como isso. Sensacional. E já aproveitar e fazer esse convite pra galera, né? Inclusive, a gente vai falar também, um dos objetivos desse podcast, desse episódio, é pra gente fazer o convite pra uma coisa que vai rolar nesse final de semana, que vai ser sensacional. Vamos deixar meio que esse mistério, né? Mas vamos fazer o convite já pra galera, porque assim, esse episódio, até quando a gente foi convidar vocês, falamos, vamos fazer um especial de oração, né? Sobre o Ministério de Oração. Quando que tá acontecendo, quando que tá rolando esse movimento de oração? E é pra todo mundo? É só pra nossa igreja? Como que é? Falei. Então, os nossos encontros estão acontecendo nas quartas-feiras, né? Das 8 às 9 horas da noite. E aí a ideia sempre foi, e a partir de quando eu entrei, na verdade, eu tenho essa ideia no meu coração de ser algo, de ser um encontro de oração e tornar esse momento mais interdenominacional possível, sabe? Legal. Envolver outras pessoas, envolver outra igreja, porque eu acho que, como oração é um estilo de vida, é algo que a gente também
pena pra fazer, é muito difícil. Não é fácil orar, né? Ixi, Ficar orando uma hora. Não é fácil. E não é Nutella, né? Não é aquele negócio que você ora 15 minutos, Não, depois é uma oração mesmo. É só louvor, para. Ora 5 minutos, mais meia hora de louvor. Enquanto não suar, não levanta do chão. Então, e aí a gente quer fazer isso, sabe? Quer implantar essa ideia de colocar outras pessoas de outras igrejas. No primeiro encontro que a gente, não sei se foi no primeiro ou no segundo que a gente fez, eu tinha convidado uns amigos meus esqueci o nome da igreja. Tá bom, é da igreja de Cristo. Yellow Deli. Da igreja de Cristo. Da igreja de Cristo. Comunidade da Graça. Isso. O Carlão, não é? Isso, Eu vi uma foto do Carlão no É o que cantou, não é? No Insta. Isso, ele é o ele Carlos. fez faculdade comigo. Sério? Inclusive, se você estiver assistindo aí, Carlão, um abraço pra você. Massa, foi meu parceiro de abraço. facu. O Arruda conhece Massa. todo o universo todo. Na E aí- palma, ele e aí deu eu- o nome pras estrelas. Conhece todo mundo. Mas aí a gente tinha convidado ele, na verdade, porque eu já conhecia de alguns retiros, né? Que ele era da Batista Renovada, então Que legal. a gente formou um vínculo, uma amizade que vai até hoje. E aí eu falei, mano, se tá disponível, a gente tá fazendo os encontros na quarta-feira aí, vem trazer um louvor pra gente. Pô, que massa. E aí a gente quer colocar um pouco disso de louvor no meio da oração e tal, pra tornar um negócio mais também flexível. O Chaba era assim, antigamente, né, quando a gente ia, aí a gente fazia os louvores e ia tocando enquanto o pessoal ia orando. Aí levantava o fiozeira, já curava 5 pessoas. É assim. Inclusive, Verdade, fazer eu uma menção aí pro nosso querido Renan, né? Verdade. Que ele foi um dos precursores aí desse movimento, né? Do Na Chaba. verdade, ele foi o precursor. É. Porque foi com ele que ele começou a orar sozinho lá dentro Da sala do teatro, Da sala né? do teatro. E daí, com o tempo, ele começou a chamar o pessoal. E foi o primeiro ministério que eu me envolvi. Aí começou... Aí o Everton, o Fiuza, quem mais que ia? A Flávia, o Boi. E bastante gente. Aí começou a ficar top, assim. Só que assim, começou igual vocês. A insistência da oração na solidão. Pedindo para que as pessoas toquem o coração. Para que Cristo toque o coração das pessoas para chegar até lá. E... chegou um momento... É que daí agora o Renan é bombeiro, né? Só se você Agora é outro infartar fogo. que ele vai aparecer. É outro fogo que ele tá mexendo. Show de bola, show de bola. E aí, tipo assim, é legal a gente falar também que envolve jovens e adolescentes, né? Quem quiser participar. Quem quiser participar tá liberado. Sempre perguntam isso, né? Quando a gente fala, a gente tem um ministério de adolescentes e tem um culto de oração. Uhum. Aí todo mundo, mas eu posso ir, né? Eu sou adulto já, é pra mim também. E, é pra qualquer um, né? Na verdade, a intenção é estar em comunhão orando. Então, cada semana tem adolescente que vai com o pai, né? Com a mãe, alguma coisa assim. E tá legal. tudo certo. É bem família mesmo. Todo mundo. Inclusive, né? A Ana é neta de um cara muito conhecido. Cara, ao respeito que o Arruda Olha o tem. respeito. De um irmão muito conhecido Mas do é que ele é quase um jovem, ele né? é jovem. É verdade. Na sexta ele é nosso mano, cara. Domingão ele é o irmão. Irmão Dimas, cara, que é o brabo. um ícone pra O gente no brabo. MJ, no A4, né? Que. Seu avô tem quantos anos já, Ana? Ele tá com 74. 74 e pula mais que nós dois juntos, Dimas. Exatamente. Inclusive, se não se inscrever no que a gente vai falar daqui a pouco, o Dimas não vai deixar entrar, vai ficar na porta lá. verdade. E não vai entrar. Inclusive, ele é uma das minhas grandes referências, né? No quesito de oração, né? Essa semana o Felipe postou umas fotinhos dele assim, Verdade. nas História conferências, incrível, né? história incrível. E fez um texto, eu mostrei pra ele, ficou todo feliz, né? Porque ele gosta das homenagens. Gente, ele fala do dia que ele ganhou um boné lá numa conferência Olha da só. 4, né? Até hoje, Acho velho. que foi na Strong and Brave que chamaram ele, né? Porque ele incentivava. É verdade. Mas Foi daquela foto, não foi? Foi, que o que ele Felipe foi- tá abraçado é, com ele. Foi, é meu, verdade. e aí muito tem fofo. tem uma foto ótima, que é o Felipe em cima dele, assim, num dia de brincadeira. Lá no Projeto PL, Lucas, né? é verdade, Perfeito. é verdade. Felipe leve, né? Qualquer idade consegue carregar ele. 40 quilos. Mas ele é, tipo assim, a minha grande referência de oração. Porque, assim, a gente sempre morou muito perto. Então, eu era muito acostumada a passar noites na casa do meu avô e tudo, com a minha avó. E daí, depois de um tempo, eu já tinha acho que uns 6 anos de idade, eles compraram uma chácara. E em chácara é tudo muito quieto, assim, à noite, né? E eu lembro que eu ia dormir lá, e de madrugada eu era acordada com a voz dele orando. Era tipo assim, ele falando em línguas, eu ouvia ele orar por mim, orar pela nossa família, assim, sabe?
E era uma coisa fantástica. Tipo, não ficava brava de me acordar de madrugada. Ficava feliz, Só voltava a ouvindo, dormir, assim, muito bem. Que legal. E a minha avó fala que o Espírito Santo incomodava ele, assim, dava 3 horas, 4 horas da manhã. Ele tinha que levantar e orar. E é uma coisa que ele faz até hoje. E uma coisa que é muito legal é esse incentivo que ele dá pra quem é jovem e adolescente, Verdade. sabe? Com ele não tem muito esse embate de geração. Eu falo pra ele, vai ter tal coisa, não vamos, vou fazer. Então, é uma pessoa, assim, que é referência mesmo. Então você mostra esse episódio pra ele, te vai mandar um abraço. Dimas, um abraço pra você. junto. Tá no nosso coração. Valeu É um dos pelo apoio de sempre, do né? A4, nos símbolos do A4 aí, do MJ. E Ele tá em tava tudo. no A4 Game lá. No último A4 Game No ele A4 tava. Game, ele tava tava fervendo, fervendo. Ele chegou perto das tortinhas, teve uma hora que eu falei, nossa, o Dimas deve tá louco pra dar uma tortada em alguém, mano. Ele ficou olhando, chegou perto. Falei, De mão da massa. E teve até Desde o competição começo do bíblica A4. lá, né? É, verdade. tá rolando, E A4 falando isso Game. assim, né? Outra pessoa que a gente tem que falar é do Felipe Cruz, né? Que tá... Meu, Que já tá há muito demais. tempo, Ele mas é o ora cara que demais. agita o negócio. É, Sim. também. E ele é muito Aquele animado, ele né? ora. Muito, né? É, inclusive animado. tem uma... Elétrico. Já fizemos um episódio com ele, né? Fazendo de novo propaganda no Verdade. JCast. Se você não assistiu, Começa vai ter de com o novo aqui, ó. Felipinho, né? É, vai ter um crossover ali com o filho dele, né? Mas não tem muita diferença de peso. Mas você assiste lá, não deixa de assistir, tá aqui. Nosso líder do A4, do Ministério de Adolescentes. Tem com ele, tem com o Lecão também, no líder do MJ. Mas o Felipe é um cara aí que, ligado no 220. Você já falou isso, né, Gil? Quem chega na igreja, com certeza, é muito provável que a primeira pessoa que você vai encontrar é o Felipe, que ele Quem recebe vai todo te mundo. acolher é o Sim. Felipe. É verdade. Meu, o que ele fez no nosso, tipo, no Ministério do A4, ele fez um rebuliço, assim, tipo, ele pegou todo mundo, já entregou, Integrou. Integrou todo mundo, Entregou já pra Deus, todo mundo. integrou todo mundo. Então ele, nossa, ele realmente, e ele ora muito. Tanto é que, tipo, eu falei, né, que as pessoas oraram pra gente. Uma dessas pessoas foi ele, com certeza. Tipo, a sim. gente tá aqui por causa dele, porque ele clama e ele vai atrás mesmo. Tipo, ele E é nessa pau pra toda volta obra. do A4 também, né? Porque deu uma parada, a gente voltou com os projetos do PG, inclusive. Que é uma verdade. coisa que eu creio que ele tinha no coração, assim, há muito tempo, sabe? Acho que toda a liderança ali da igreja. E é uma coisa que facilita muito, até nessa questão que vocês falaram, onde a pessoa chega de outra igreja, aí a central é enorme, aquele monte de gente pra você chegar. Integração é Com o importante. PG é muito legal também, e eu acho que é uma ideia que nasceu muito de oração também. E vocês estão participando, né, do PG, né? Sim, eu É. vou em um, a Bia vai no outro. Em né? outro? Aí já Aham. convida as meninas, porque a gente já falou do PG. E o Gabriel vem com a gente. Ah, o Gabriel tá no nosso, pô. Não, eu acho que se tivesse o PG há 2 anos atrás, eu me engajaria bem mais. Aí, né? ó, você Aí, vê. ó. né? Não, É, vai dar tempo bem mais ainda. fácil, né? Tá em tempo. Pô, e tem um testemunho, porque tem um menino que veio em contato com a gente no Instagram do MJCast. Eu vi a gente falando do PG aqui. Sério? Que ficou com vontade de participar. Então, Ai, que assim, da hora. se você tá assistindo aí, quer participar, talvez você tá na nossa Tanto do igreja. Chaba quanto do PG. Com Sim. certeza, do Chaba, do PG. Já manda mensagem pra gente no Instagram ou aqui nos comentários. Nós Dá já um jeito, adota você já na adota hora. você e vai participar. Então tem um das meninas. Vocês são de qual? De Tem. qual? Hein? A gente tem 2 PGs Aham. das meninas. Daí se eu não me engano, é dos 12, a partir dos 12 É, até 12. os... É 12 até 15. 15, eu fico com as Dos 12 ao novinhas. 15. É. Que a Bia é da liderança das meninas novinhas, assim. Meu Deus. E daí tem perder o todas nosso as dos 16, Aham. 18, 20. daí são os mais- Respeita, tá? Que daí tem que ser mais madura, né? Daí a por Bia isso, né? ainda não chegou não lá. chegou. Pô, eu queria respeito. Tudo começa pelo respeito. Respeito é bom, Respeito. todo mundo gosta. A gente acredita que não é pela Conserva os maturidade, é porque tem que ter um líder lá, É né? verdade. Não é porque Ixi, a combinou a gente idade, não. ferve lá. De ferro. Show de bola. Então, pra participar, é só entrar em contato também, que vocês dão um jeito Só de entrar colocar em no grupo contato. lá. No Insta, no WhatsApp do A coisa A4, mais qualquer lugar. fácil é entrar em contato, é entrar nesse negócio, qualquer coisa. Seja pelo Insta, seja pelo YouTube, grupos, qualquer WhatsApp coisa. também. O grupo WhatsApp, aí o pessoal já vai encaminhar você pra onde até nem você sabe, né? Tipo, pessoal, tem gente que nem sabe os ministérios que tem na igreja, já vai entrando, já vai se invitando, igual o João. O João chegou já fazendo as coisas. Não, o tipo João isso. até só faltou participar da dança, né, Diogo? Você queria. mesmo. Eu acho que, se eu não Por me que que não engano, eu devo participou? ter... Como? É. Acho que não coube aquela roupa de Ah. esquilo em mim que você ergue o Esquilo. sabe? E fica o véu, né? Não coube, não, Não deu. coube, né, Diogo? Felizmente. Mas no teatro você foi, né, O Diogo? teatro tava lá. Tava lá. Mas é assim, tem que ir fazendo. Tem que fazer. Isso aí, eu queria falar com vocês agora uma Então coisa fala, importante, Fala. porque é o seguinte, Ixi.
Queria que vocês... É que a gente complica os nossos convidados, que a gente não combina nada. Mas é legal, porque a ideia é pra ficar espontâneo. Mas eu gostaria que cada um de vocês subisse na mesinha e desse mortal pra trás. Ai, meu Deus. O Gabriel Quem quebrar o pescoço vai ganhar um... Essa é mais na área do Gabriel. Não, mas sobre a oração, né? Porque assim, a gente tá falando pra adolescentes hoje aqui, que talvez tenham interesse de falar com você, de ir no Shaba, mas que também, às vezes, nem sabe orar, né? E a gente fala, não existe tutorial de oração, mas Jesus deixou uma maneira agradável de se orar, um lugar bom para orar, qual o melhor lugar para orar, como eu devo orar, né? Então, se não existisse um tutorial, Jesus não tinha falado. Por onde começar, né? Não tinha nos ensinado sobre o Pai Nosso e tudo mais. Então, eu queria saber do Gabriel, primeiramente. Primeiro, qual a importância da oração na sua rotina, né? O que mudou pra você? Porque por que você tá incentivando as outras pessoas a orar, sendo que não muda nada? Mudou muito? Explica aí pra gente. E segundo, sim, biblicamente, o que você vê na figura de Cristo, que toda decisão que ia tomar, ele orava antes. Você que é um pregador, né? Não querendo te jogar, né, contra a parede, mas do que você já leu, o que você já pregou, o que você tem a dizer sobre a oração, baseada na figura de Cristo, que é o nosso centro, né? Cara, olha, a oração eu acho que sempre fez parte da minha vida. E aí a gente, desde os 11 anos, cara, de fato mesmo, porque foi onde começou, a gente orava. E como a gente era da Deus e Amor, então a cultura de oração estava muito presente ali na nossa casa. Minha mãe orava sempre, orava em todos os momentos. E aí, cara, com 11 anos, a gente estava já orando meia hora, porque, na verdade, eles tinham três momentos de oração, né? 12h, 6 horas da tarde e meia-noite eles oravam também. Dando na pegada de Daniel, né? Meu Deus. Pois é. E orava, cara. E aí a gente foi olhando para isso, pegando como referência também, e a gente foi criando um pouco desse estilo de vida. É como eu falei, cara, não é fácil, eu acho que é como se você muda o seu estilo de vida, entende? Por exemplo, não é fácil a gente, por exemplo, sair do comodismo para mudar o estilo de vida, para orar, para fazer alguma coisa. Acordar mais cedo, talvez, ali para orar. Pois é, meu. De madrugada. Acordar de madrugada é mais difícil ainda. O negócio pega. Pra mim, a pior parte é acordar pra qualquer coisa. Então, pra orar é uma delas. Eu entro no quarto e oro antes de dormir, porque depois que eu dormi... É difícil orar dormindo mesmo, né, Di? Não, dormir, né? É complicado, né? Mas igual que esse aqui era o meu quarto, não sei se... Agora eu expus, o Vitor já falou. Era o meu quarto. E uma vez a polícia invadiu aqui e eu tava dormindo aqui. E é o primeiro lugar que tem na casa. Então os caras quebraram lá em cima porque... Não é que minha mãe tá traficando. Na época ela não traficava ainda. Agora que ela começou a mexer com agrotóxicos. Que é outra história. Os caras vão achar que minha mãe tá traficando. A PF tá assistindo o vídeo, a Polícia Federal. Mas aí os caras entraram, invadiram, né? Fazer um paralelo aleatório no meio do nada. E porque o meu cunhado achou... Minha irmã foi dormir, sim. Ela tava conversando com ela, ele falou assim, eu vou tomar um banho. Ele foi tomar um banho lá em outra cidade que ele tava fazendo curso de medicina lá. Ela dormiu. Aí ele achou que tinha entrado ladrão aqui, que tava todo mundo sequestrado. Aí chamou a polícia, aí veio um monte de viatura. Aí eles arrombaram essa porta daqui, eles quebraram a cerca, eles arrancaram o portão do lugar, eles arrombaram as portas lá dentro, tal. E no outro dia acordei de manhã. Acordei e tal. Aí eles ficaram aqui na frente com a minha mãe, todo mundo de pijama, tudo acordou apavorado. Você suspeita de sequestro. Eu levantei, de manhã, no outro dia, falei, nossa, que a cerca tá cortada? Não acredito. Tipo assim, aí depois me explicaram, não, eles quebraram tudo arrombado, quebraram tudo aí. E o homem da casa dormindo aqui e nem ouviu. Então levantar pra orar não é fácil. Se fosse um discípulo, tava dormindo no Getsemane até hoje. Não, lá. Tinha que achar hoje. Cadê? Levaram? Pega a referência, Mas continua, desculpa. Então é um estilo de vida, cara, que é muito difícil, mas eu acho que todo crente precisa ter, nem que seja aquele momento de oração pouco assim, mas que faz sentido assim. Quando eu olho para a Bíblia, né, eu, por exemplo, vejo a oração como guerra mesmo, como guerra espiritual. Porque quando a gente está orando, a gente está lutando contra a nossa própria carne, contra os nossos inimigos externos e internos. A gente ora por pessoas e pessoas também trazem peso, então a gente sente um pouco desse peso, né? E então a oração eu vejo ela como guerra mesmo. Mas quando eu olho também para a oração de uma forma mais aprofundada, eu começo a perceber, mano, e entender que
o intuito da oração, o objetivo da oração, nunca foi fazer de Deus o nosso empregado. Sim. O intuito da oração nunca foi fazer de Deus o nosso serviçal. Gênio da lâmpada, né? Pois é. Porque a gente, às vezes, dobra o nosso joelho. Eu sempre fui ensinado que a oração é a chave da vitória. Enfim, tem até aquele música, jargão, né? Com certeza vai ter uma música falando. Aquele jargão, enfim. Mas a gente acredita... Eu acredito que é a chave da vitória, mas não é só isso. Não é só isso. E a vitória, às vezes, não é a realização do nosso desejo. Não, pois é. Às exatamente. É totalmente o contrário. Exatamente. Vencer depende da perspectiva. Exatamente. Então, cara, porque se a gente tem essa perspectiva de que quando eu oro, Deus ele tá se submetendo à minha vontade só porque eu oro, eu tô entendendo a oração de forma totalmente errada. Porque, na verdade, o intuito da oração, um dia eu ouvi uma frase muito poderosa que me marcou muito, eu não esqueço até hoje, que o intuito da oração não é fazer de Deus o nosso serviçal, mas o intuito da oração é de transformar a vida de quem ora, mano. Amém. Então, o que eu tô dizendo? É que a oração, quando a gente está orando, a gente está investindo tempo, primeiro, para os adolescentes, para os jovens que estão nos escutando, quando a gente ora, a gente não perde tempo, a gente ganha tempo, a gente investe tempo e o Senhor dá bênçãos para a gente lá na frente a partir dessa oração também, entende? Show de bola. Então, é mais ou menos isso. E quando eu olho para a Bíblia, João, respondendo de forma bem breve aqui... Não precisa ser breve não, mano. Vai, né? Por exemplo, os discípulos, eles andam tanto tempo com Jesus, mano, se a gente for olhar para as escrituras, eles andam tanto tempo com Jesus, mas eles só pedem uma coisa para Jesus, que é: Jesus, ensina-nos a orar. Porque eles viam que Jesus investia tempo na oração, eles viam Jesus subir no monte, via Jesus descer no monte, via Jesus fortalecendo o seu relacionamento com o Pai por meio da oração, por intermédio da oração. Que teoricamente é uma coisa assim, aparentemente até que não tinha nenhuma necessidade, Não, né? Pois é. Porque ele é Deus, né? Mas era, além dele também ser homem, mas era um exemplo que ele queria passar pra galera, né? Sim. Verdade. É exatamente isso, cara, porque eles viam que Jesus investia tempo na oração. Eles viam que Jesus, ele se entregava mesmo. Então, a nossa oração, cara, quando a gente dobra os joelhos para orar, isso precisa ser entrega, isso precisa ser de todo o coração, sabe? Porque, de fato, é guerra, de fato, você tá lidando com uma demanda espiritual muito alta, muito pesada, então a gente tem que estar muito preparado para isso, sabe? Então, quando eu olho para a Bíblia e seguindo o meu estilo de vida a partir disso, eu entendo a oração como sendo isso. Show. E uma coisa que o João falou também, a Bia, o que você também falou, Gabi, que eu acho muito importante, e eu acho que, principalmente a gente que está na igreja faz tempo, acho que vocês três, né, nasceram na igreja, nós dois também, que a gente pode cair muito naquele ativismo, Bia, que você falou, tipo, sempre muito envolvido com o ministério, com a atividade, e a gente deixa de lado um pouco esse tempo de devocional com Deus, né, que é ler a palavra e a oração, né, principalmente, que é essencial, porque se a gente não tiver esse tempo do nosso secreto, que a gente fala que tá na moda essa palavra, secreto, mas é o que Jesus ensinou, né, a gente não tá preparado para enfrentar, tipo, participar de um congresso que com certeza vai ser uma batalha gigante, que basicamente a gente vai ter. E eu queria saber de vocês duas nisso, né, que eu vi que foi uma coisa que mudou bastante. Tanto na preparação dos eventos do A4, que inclusive a gente está numa semana, né, do A4 do MJ de preparação pro que vai rolar. Nossa, a gente tá pior que o João Kleber, né? Porque vai rolar. Porque vai rolar no sabadão, a gente já vai falar, mas assim, a importância dessa preparação e dessa intimidade não somente visando liderança, né, mas da sua intimidade com Deus, da intimidade de vocês, se vocês sentem que isso realmente tem influência e muita diferença na vida de vocês, a oração e esse tempo de devocional. O que vocês acham? E paralelo que você falou aí na relação da intimidade, né, da importância, eu acho aquele versículo que fala sobre que naqueles dias chegarão pessoas diante de Deus e que falarem: no seu nome expulsei demônios, eu fiz tanta coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. A resposta de Jesus para aquilo é: eu não te conheço. Então, assim, a gente pode fazer muita coisa, mas para ser conhecido é dentro do quarto, é na intimidade, é no secreto. E até porque você conhece a Deus quando você ouve Ele. É no momento de oração que você ouve, né? É verdade. Você conversa. Você foi meu funcionário há muito tempo, mas nunca falou comigo. É tipo isso. Eu não te conheço. É terceirizado, praticamente. Você não conhece uma pessoa sem conversar com ela, então. Exatamente. De bola. Aí a pergunta da Ruda é... pra responder como a que é pergunta? pra vocês essa experiência, né? Olha, essa eu tenho um testemunho assim, meu, já nesse sentido de melhor. A gente tá se reunindo aqui 3 vezes, 4 vezes, mas o que eu consigo perceber é que nem o Gabriel falou, a gente vive num contexto de guerra. A própria oração, você se coloca ali e existe uma guerra espiritual, existe muita coisa que quer te colocar para longe disso.
E ao mesmo tempo, é esse lugar em que você se aproxima de Deus. Esses dias, eu acho que no segundo, acho que no segundo encontro que a gente teve um momento que o Gabriel tava orando, o Gabriel é o que puxa a nossa oração. É do manto, Gabriel. Aí eu tava sentada assim no chão e sabe, você vê que a oração tá funcionando, que você tá se aproximando de Deus através disso, quando chega um ponto que você pensa, eu podia ficar aqui pra sempre. Esse aqui é o lugar em que eu queria estar. Porque isso aí vai te transformando. Você pode passar por qualquer coisa lá fora. O lugar que você quer estar, o lugar que você sabe que é seguro, para onde você quer voltar, é para esse lugar de oração, é pro secreto com Jesus. Então, eu acho que assim, a oração ela tá funcionando quando você começa a se sentir assim. Sim. E às vezes é muito difícil começar a se sentir assim, adquirir essa constância. Eu e a Bia, a gente falou na preparação assim do evento de sábado, que eu não vou contar ainda. Aguarde. Sobre a dificuldade que a gente tem enquanto jovem e adolescente de se manter constante. Porque a gente vê alguém de mais idade, alguém que já tem uma experiência maior, eles têm essa constância de acordar todo dia de madrugada, de orar e tal. A gente tem muita dificuldade, porque parece que tudo encanta, tudo chama a nossa atenção para outro lado. E em qualquer coisa, em qualquer né? coisa. Não só no em qualquer coisa. Quase um déficit de atenção. Sim, às vezes você assistir muitos episódios de uma série não é um peso de tempo para você, mas separar 1 hora pra orar é muito tempo, eu não tenho o que falar pra Deus e não sei o quê. Então, assim, é muito difícil se manter constante e perseverante. Eu acho que o Chaba é uma ótima iniciativa pra isso também. Porque a gente vai junto, a gente se incentiva. A Bíblia fala que a oração é em secreto. A gente entra no nosso quarto e a gente ora. Adquirir essa constância é muito difícil. Então, eu falei até um dia que eu levei uma palavra no Chaba sobre aquilo ali não ser um momento único na nossa semana, né? Toda quarta-feira eu oro, não é assim? Tô orando pra caramba. Tô orando muito, toda quarta-feira eu fico 1 hora lá orando. Aí vira mais uma vertente do sistema religioso. Aí né, é mais um bater cartão. Do mesmo jeito, assim, quando você faz muita coisa na igreja, você acha que é suficiente. Sabe? E não é. Não é sobre bater cartão, é sobre criar essa intimidade constante. Você precisa de Jesus em todos os contextos da sua vida. É relacionamento, né? Sim. E aí, esse movimento, em questão de intimidade, ajuda muito com isso. A gente começa junto e vai adquirindo esse hábito. Sim. E é o que a gente fala, mas que essa oração se mantenha lá na sua casa, que você entre no seu quarto e que você adquira essa perseverança. Na quarta-feira é um gás. É onde a gente une forças, né? Sim. A gente une forças e a gente fala, poxa, a gente não tá sozinho. A gente não tá orando sozinho, a gente não tá buscando por algo sozinho. Vocês têm uma ideia, minha semana começa na quarta, mano. Gabriel mudou o calendário. Começa na quarta. Não, porque eu odeio segunda. Enfim. Porque se mudar pra quarta, vai começar a odiar a quarta, não vai mudar nada. Pegando um ponto do que a Ana falou, que faz muito sentido na questão de estar naquele lugar que é confortável, porque você encontrou, né, a presença de Deus. Os discípulos também passaram com isso no Monte da Transfiguração. Quando ele chega lá e aparece os profetas e a presença de Deus... Queira montar a tenda, né? Ele sente tanta presença e fala, vamos montar uma tenda aqui. Sim. Aí Jesus tá falando assim, não, vocês não estão orando só pra vocês estão se preparando pra ser ferramenta pro próximo. Então, isso também tem que ser importante pra gente. A gente tá orando pra suprir o nosso coração e pra que a gente consiga influenciar as outras pessoas. Sim. Então, nem sempre a oração vai nos levar pra lugares confortáveis. Sim. Né? A gente pode encontrar lá embaixo um gadareno com uma legião inteira de demônio, mas que nesse momento de comunhão, de solitude com Deus, a gente adquiriu a ferramenta, desbloqueou a ferramenta, coach. Desbloqueou o mindset pra você conseguir jogar os demônios. Sim, e isso é um processo, assim, né? Eu acho que a oração, você começa colocando ela como um bater ponto. No começo tem, não tem como. Né? Você tem que fazer isso. Você vai começar a falar, não, todo dia esse horário eu vou orar, na quarta eu vou pra igreja. Isso vai começar assim. Só que é um processo de Deus. Aí você vai aprendendo, você vai vendo quão confortável você vai criando gosto. Tá na presença do Senhor e você quer orar mais, né? Acaba não sendo um peso pra você Porque não parece que Deus fez nosso corpo assim? Tipo assim, a tendência sempre é ficar parado vendo algum TV, a tendência é sempre a inércia, sempre ficar parado. Sim. Né? Pra você fazer uma academia, coisa que eu nem sei onde tem. Eu procuro no não acho. Academia de Deus. Quando você, entendeu? Então, tipo assim, o corpo quer sempre ficar, isso parece algo genético, porque todo mundo tem a mesma predisposição a não fazer nada. A gente tem que se esforçar para conseguir fazer. E a oração e o ministério tudo é corpo, mente e espírito, né? Então, tá tudo ligado ali. Então a gente tem que vencer muitas barreiras, né? Como vocês falaram. É igual, tipo, inserir esse estilo de vida é difícil. É difícil no começo, mas
como a Ana disse, de fato é um processo, não nasce da noite pro dia, você não vai orar 1 hora, 2 horas, né? Tipo, meia hora. Primeiro dia eu vou orar. Não, pastoril. É que o pastoril é um maratonista da oração. É embaçado, né? Mas o maratonista começa correndo 10 metros até chegar Meu Deus! Receba! Até chegar nos 40 km é muito treinamento. Aos pouquinhos uma mesmo. caminhada, né? Acho que até essa ideia, tem gente que fala assim, você tem que ver o Jesus como um amigo. E é exatamente isso. Às vezes eu tô indo pra faculdade de manhã dentro do carro, eu começo a orar, eu começo a falar com Jesus. Sim. Isso é muito importante. Qualquer lugar que você tenha a oportunidade de falar com Jesus é uma oportunidade de criar esse hábito, sabe? Além de separar um tempo automático. Depois que isso vai ficando mais livre pra você, você vai orando em qualquer oportunidade, é a oportunidade de falar com Jesus. E Jesus. aí uma das nossas ideias que eu até tinha conversado com a Bia no primeiro encontro mesmo, né? Que eu comecei, foi de entender que nem todo mundo chega no Shaba e consegue orar 1 hora. É verdade. Não consegue, adolescentes que não conseguem orar. Tem as suas limitações, pois é. Sim. E aí, cara, a ideia que a gente quer implantar de fato é implantar uma cultura de oração. Mostrar que não é um ministério só das irmãs. É verdade. Tipo, que a gente pode fazer isso também, que legal, que poxa, é bom. A nossa igreja tem essa... Inclusive eu ia falar disso, né? A gente citou o Pastor Ivo e é muito legal, a gente tá resgatando essa, entre aspas, essa cultura de oração, né? Mas que, tipo assim, por muitos anos, eu acho que historicamente na Assembleia, na Deus e Amor também, que tem aquela do círculo de oração. E a gente terceiriza muito isso, né, pras irmãs. A gente, deixa só pras irmãs, irmã que ora. Tipo assim, vai ter um evento do acampamento dos adolescentes. Bota as irmãs pra orar por nós. E não é assim, Deus não quer terceirizar. Depois não ver aquelas profecias. Tem muita gente orando por você, você tá protegido. Você não ora, mas as irmãs do círculo de oração tá lá. E tipo assim, isso aí não tem base na Bíblia nenhuma, né? Deus quer relacionar... Claro que é importante as irmãs estarem orando por nós, inclusive... Mas senão elas ficam tampando goteiras. O dia inteiro. Só apagando fogo. Né? E a minha mãe brincava muito, né? Minha mãe cresceu na igreja, o pai dela, pastor, 35 anos na Assembleia de Deus em Jataizinho. E aí ela brinca que todo mundo fala que o círculo de oração é a coluna da igreja, né? Que é o que sustenta. É verdade. Aí você fica assim, nossa. Tipo assim, eu acho que você sente até um peso. Nossa, aquela irmã lá do círculo de oração. Se morreu uma irmã, meu amigo. Meu Deus. Três desvia. Ou quando uma vai chegando perto de você, assim. Você já fica com medo, porque ela vai dar uma profecia. Quando a mãe do Marcon ora, alguém morre. Vixe. É verdade. Sonhar com a flor amarela. Você segurando a florzinha amarela, já pode ir no grão lá fazer um plano assistencial. O assunto pesou aqui. No crematório Londrina lá. Mas o que elas fazem de diferente, eu acho que é... Tipo assim, nada do que elas fazem a gente não pode fazer também. O que elas fazem é se entregar em oração, a gente pode entregar também. E por que não, né? O povo ficar com medo da gente colocar a mão na cabeça e dar uma Eita, imagina. Por até a sombra de vocês vai curar E outra, usar elas como exemplo, com certeza. Sim, tipo, poxa... É exatamente o que a Ana falou. Se elas podem fazer, a gente também pode. É igual... E o que o Arruda falou também. Não tem nada especificado. É só as irmãs que tem que orar. Isso é nós. E, tipo, isso tem que ser nosso também. De todo mundo, né? Não ficar ali só... Uma coisa, assim, que eu não tenho certeza. Eu não tenho dados, tá? Mas, a fake news, prepara. A fake news. Eu vou frisar, você que tá assistindo aí todas as informações, cheque antes de brincadeira. Eu não tenho os dados, mas eu tenho quase certeza que alienígenas... Não, brincadeira. Mas oram mais do que vocês. Boa. Provavelmente. Se existir e eles forem mais evoluídos, eles sabem que tem que orar. E nós não ora. Mas Foi heresia que eu falei agora? Não sei. Não tenho certeza. Alerta. Vamos fazer um alerta de heresia. Melhor alerta da heresia. É verdade, tem spoiler. Tem que rodar uma vinheta. E vai ter que pôr no botão do Arthur. Toda vez que ele falar heresia, ele aperta o botão. Ai, meu Deus. O que eu ia falar? Não sei. Você já começou zoando dos alienígenas. Do alienígena. Mas a igreja tem vários problemas, certo? Certo. Não acredito. E você acredita? Que só porque a gente é humano, nós também erramos. Entendi. Gente, será que é só eu que não tem problema? Mas na igreja tem vários problemas. E eu já vi, assim, com esses anos todos de experiência, muito ministério se desfazer. Grupo de louvor, ministério jovem, rachar assim na igreja, de abandonar o próprio pastor da BO lá e rachar o elenco. Mas círculo de oração eu nunca vi.
Assim, elas são a coluna da igreja realmente, porque eu sempre vejo que elas estão... A intenção delas ali é simplesmente... Não é aparecer nada, é ser a base. Exatamente porque ninguém conhece. Ninguém sabe quem ninguém são. Sabe quem elas são anônimas. Exatamente. Isso é muito doido. Às vezes você tá passando por alguma coisa, você nem sabe, tem uma irmã lá orando pra você todo dia. Que descobriu, tipo, Porque e Deus já colocou incomodou, lá. É. Exatamente. Inclusive, Zé, eu até citei aqui que eu tava conversando com um amigo meu e seu pai, né? A gente tava trocando ideia lá no chá da Ana. E aí ele tava citando, né, que um familiar de vocês passou por uma enfermidade, né? E... Eu ia comentar sobre. Então vai, fala você tem mais propriedade, vai, fala aí. Não, mas é sobre o meu avô, que ele comentou. Ele falou sobre seu tio. Sim. Aí, ó, dois estão enfermos. Ixi, vamos orar pela família da Bíblia. Não, então, é só pra eu me situar onde o que ele falou. Mas assim, a gente fez... O meu tio tava com câncer no intestino. E, tipo assim, esse câncer é bem perigoso, assim, né? Ele... Enfim. É da família do seu pai? Da família da minha mãe. Depois da Josi já teve isso. Então, assim... Aí, o que a gente fez? A gente fez todas as quartas também. Todas as quartas a gente ia na casa dele e a gente orava. A nossa família, alguns irmãos da igreja. E, tipo assim, ele foi curado. Nós queremos que foi por causa disso. E aí, o que eu ia comentar... É que teve um dia que eu tava dormindo na casa dele, inclusive, na casa do meu tio. Ele ainda tava enfermo. E aí, a gente, tipo assim, a piazada sempre falava, vamos dormir todo mundo junto, vamos chamar o vô. E o vô vai. Lercião da massa. O Lercião, ele vai. E aí, nessa época, assim, eu falei assim, vou dormir aqui na sala. Ele, não, filha, eu que vou dormir aqui, você pode dormir lá na cama, né? Eu falei, não, eu vou vir aqui dormir com o senhor junto aqui, né? Não, mas eu durmo tarde, eu acordo que não sei o quê, e falando. Aí tentando dar uma desbaratinada. Acordar pra ver o Globo Rural. E tipo assim, eu durmo igual uma pedra, por isso que eu fiquei tranquila. Eu falei, não vai me incomodar, né? Não vou acordar. E aí, eu acordei, assim, de madrugada. Foi quase a mesma coisa. Eu acordei com uma voz, assim, bem grossa e baixo, assim, sabe? Falando. Aí eu só dei uma viradinha, assim, né? Eu morrendo de medo. Tomara que seja meu... Eu falei, que é isso? Não tem ninguém. Olha... Aí eu olhei, assim, o meu avô tava na beira da cama, assim, e ele tava orando. E aí eu ouvia, tipo assim, ufa. E aí ele tava orando, e aí eu fiquei, tipo, sério, eu fiquei uns 20 minutos orando, assim, depois falei assim, eu acho que não vai terminar tão cedo, né? Vou dormir. Não acompanhou, Não acompanhou. A irmã aí. Ela tava começando ainda. Aí... Tanto é que isso foi uma das coisas, tipo, um dos alertas. Mano, preciso orar. Preciso começar a orar de verdade, eu não oro. Tipo, aquilo eu olhei e falei assim, meu avô realmente ora. E aí eu, tipo assim, eu ouvindo a intimidade que o meu avô tinha na oração, falei assim, mano, não sei orar. Aí o meu avô, enquanto ele orava pelo meu tio, e aí ele começou a orar por cada um da nossa família. E aí ele começou a orar, tipo, literalmente por cada um. E aí eu chorava, assim, e tipo, meu avô nem sabe disso. Agora o senhor vai saber. Mas, tipo assim, enquanto eu ouvia ele chorando, tipo assim... A presença era tão real que eu chorava, assim, tipo, eu me arrepiava inteira dele falando, tipo, realmente a presença ali. Então, a intimidade é tudo. A dona Mara que tá aí, cadê ela? Será que ela já dormiu no Senhor? Se as roupas estiverem ali. Se as roupas estiverem ali. Tá só as roupinhas. Então eu vi. Oramos um pouco. Mas ela é engraçada, até o Pablo me zoa, né? O negócio de cortar laço. Mas quando eu fui casar, a Mel, que tá aqui presente, começou a Mel, que é a cachorra, né? Nossa querida cachorra. Nossa querida tá parecendo o José Tissá, que tá parecendo uma cabra ultimamente. Entendi. Mas é cachorra, tá, gente? Mas ela começou a fazer muito xixi na minha cama. Na sua cama? Na minha cama. Então eu comecei a dormir na sala, né? Quem não tá vendo, é uma parede é uma porta de vidro, né? E eu dormi na sala. E é uma coisa que já é comum, mas aquele dia foi muito engraçado. Mesmo que é uma coisa assim, né? Uma coisa real, mas não teve como, velho. Porque eu tava dormindo e daqui a pouco eu comecei a ver assim... Só que assim, a luz aqui é acesa. Na hora que eu olhei, a minha mãe, mano, vai aparecer aí. Vai aparecer aí. Cadê? Ai, meu Deus. Minha mãe começou a cortar laço aqui na frente. Que ela de dia ela é empresária, de noite ela corta cana de açúcar.
E o Pablo sempre me zoou. E ela tava aqui, ó. Aí depois ela conta que cortou. Mas, tipo assim, eu dormindo, eu acordei e tinha um ninja na porta cortando o laço. Meu Deus do então... céu. E a minha mãe ora pra caramba. Então a gente tá acostumado com esse ambiente, né? De oração em casa. Tipo assim... Aqui era algum tio meu, alguém que Deus falou que ia morrer, o Ministério da Morte. Ou ia morrer, O Ministério da Morte. ia dar alguma treta. Quando é um negócio que não era pra acontecer, aí Deus faz ela levantar e cortar laço. Tanto que quando eu posto uma música cantando, ou posto uma coisa falando no Instagram, o Pablo manda, a sua mãe não tá cortando os laços certos. Mas assim, a gente tá acostumado, assim, acordar de noite com a minha mãe. Tipo, quantas vezes já... Não acordei nem com a polícia, imagina com a minha mãe. Tanto o barulho que ela fez aqui. De estar marchando e tal. E a gente fica... E a gente não tem... Vamos falar bem a verdade? Eu não sei se alguém já levantou aqui. Pra cortar laço. Cortar no laço de noite. Então a gente não tem essa ainda, né? Porque elas já estão no grau, já a faixa dela já é quase faixa preta, né? Entendi. A gente chega lá um dia, mas a gente tem esse incentivo de querer ter mais intimidade com Deus a partir da nossa família, né? Exatamente. Entendeu? Então vamos cortar laço aí. Pô, a gente, Resumindo. Vamos marchar, bora marchar, enfiar a Bíblia. pô, a gente debaixo do acessa braço. um ambiente, tipo, que a gente às vezes nem conhece, né, meu? Através da oração. Então, Sim, é incrível. E o que eu ia falar também, que o Sadraque comentou comigo, foi uma coisa que me marcou bastante. Que ele falou assim, a gente tem hoje, né, e isso é muito característico da minha avó, desde que eu me conheço por gente, ela participa do círculo de oração, e a gente vê muito que realmente o círculo de oração, como o João falou, vocês falaram, é uma base, é um pilar para a igreja, forte. é um ministério muito forte e essencial. E assim, a importância da gente já começar a fomentar isso na nossa juventude, porque... o Ministério de Oração de amanhã, né? O Círculo de Oração de amanhã é a nossa galera de hoje. Então, se a gente não tiver... A gente vai ser os irmãos do Cog. se prepara já pra fazer o coque. Prepara. Ela estudar no Ele vai militar. comprando a foice pra Ela que tá cortar no colégio militar já tem Isso, as a mães gente de fazer o sabe fazer coque. rapidão. Aí, Gabi, você faz o coque marchar também. também. Ô, se der um facão na mão, bicho. Nossa, Meu segura. Deus. Então, assim, tem que preparar nossa galera, porque, assim, se a gente não tiver preparado hoje, quem que vai ser o nosso ministério do círculo de oração, de intercessão de amanhã, né? verdade. Então, assim, é uma coisa que não pode verdade. faltar na nossa igreja, né? E isso que estão fazendo, assim, é louvável, né? Tipo, a gente tem um prazer de estar trocando essa ideia com vocês e divulgando esse ministério que, como vocês falaram, fica nos bastidores. A gente sabe que a ideia de vocês não é aparecer, mas é importante pra gente, porque de repente, Incentivar a outra galera. coisa também que é essencial é que às vezes tem uma galera que tá na igreja e não tá se encontrando, né? Tipo, cara, eu não canto, eu não prego, eu não, sei lá, não sei o que eu tenho que fazer. Cara, com certeza orar, Deus te chamou pra orar. Sim. Então vem participar desse ministério. Foi né? onde eu comecei meus ministérios dentro da Central, foi através do Chaba. Então Da é oração. assim, é essencial frisar de novo o convite toda quarta-feira às 8 horas. Só chegar na igreja, procurar um dos 3 aqui que eles vão te encaminhar. Vem orar com a gente. É um meio de você se aproximar de Deus, como a gente falou, criar essa cultura de oração para não ficar só ali, mas isso gerar, cascatear na sua casa, né, que é no seu secreto, e também de você se integrar com a galera, né? Como o João citou, né, foi o meio de você se enturmar com todo mundo. É um né, e momento tudo de mais. comunhão, né? Que Fora a gente tá ali todo mundo. Fora que assim, a oração ela é uma resposta para um dos maiores males da atualidade, né? Que é a depressão, que é a ansiedade. Cara, então, isso que você falou. Então, o pai da psicanálise, por exemplo, ele acha que inventou a roda, nosso querido Sigmund Freud, mas na verdade, com a parte de se comunicar, de expor o que você está sentindo, é onde você acessa o subconsciente e você encontra descanso. Isso aí não foi... Freud que... Claro que ele também não disse que ele não falou que inventou Ele isso, interpretou, né? Ele interpretou isso, mas isso já é uma coisa que Jesus já tinha falado Sim. antes. Sobre a importância de falar com Jesus, com Deus, de ter uma conversa, um diálogo e expor coisas que você não conseguiria falar para nenhuma outra pessoa, né? E por isso não pode ser religioso, porque a gente tem que ter a noção que a gente tem um Deus que a gente pode falar nossas atrocidades, que a gente pode falar qualquer coisa. E que ele não vai olhar com julgamento. Não vai olhar. Então, diferentemente, talvez até de um pastor que não deveria fazer isso, mas às vezes faz, de um irmão, ou da gente, a gente sempre fala do outro. A gente olha pro outro e fala, nossa, ele fez aquilo. Só que aquele outro ser humano, se ele tem a capacidade de fazer aquilo, e ele é da mesma espécie que eu, a gente tem que sentir medo de um dia não fazer a mesma coisa, né? Mesmo. Não sentir assim, mas a gente se sente, felizmente. Mas Deus não. Então, a pessoa, você tá com ansiedade, você tá com depressão,
o lugar que você vai encontrar descanso é na oração. Né? Claro que você tem que procurar os profissionais, mas eles vão acabar te indicando a mesma coisa, não oração, mas converse. Por que não com o Rei do Universo? Não, e outra, além da conversa, né, que você vai expor aquilo que você está sentindo, a questão da solitude, né, como a gente falou, que eu acho que talvez, assim, a principal dificuldade de quem começa a orar, de ter essa vontade, de ter criar essa cultura, é a questão de parar, ainda mais na sociedade de hoje, com tecnologia, com tudo assim, a gente parar para, entre aspas, não fazer nada, que a gente está fazendo muito, né, que é orar, e assim, em Filipenses 4, como a gente já falou até com o Mateus, é o caminho da gente expor para Deus, o caminho da terapia, segundo a Bíblia, né? Que a gente deve estar sempre feliz, entregar para o Senhor aquilo que a gente está sentindo. E é a oração, né? É o caminho da oração. Que, tipo, então, até se você tá, tipo, pô, tô com ansiedade, como o João falou, dificuldade de parar, de ter esse momento de solitude, a oração é um caminho para isso. E a oração que não cala não recebe a resposta, né? Porque a resposta vem no silêncio. A gente passa o tempo inteiro falando e ouvindo e recebendo informação e apitando o celular e gente mandando mensagem. E as nossas orações é na correria do dia a dia, né? Simplesmente estou dirigindo, não que não seja que seja errado, na verdade é maravilhoso isso. Estou dirigindo, estou falando com Deus, mas no momento que você recebe a resposta, os momentos que eu recebi, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus. Os momentos que eu ouvi foi dentro do quarto, deitado, que eu tive visões e vi a resposta de Deus instantânea. Se eu tivesse orando, correndo dentro do carro, ou pensando em milhões de coisas, eu não ia calar para ouvir a voz de Deus. Vocês tiveram já alguma experiência parecida com isso aí? Que vocês sentiu no coração que Deus estava falando? Eu tive uma que eu até contei, eu acho, no podcast que eu participei da outra vez, em oração, assim, no secreto, porque eu acho assim, quando a gente tá passando por um momento difícil, a gente se sente sozinho e não tem ninguém pra quem você possa contar. E aí, quando você entra na presença de Deus, você tá com o dono do universo ali. Não tem ninguém ali fisicamente, mas o dono do universo tá ali, você sente a presença. E é isso de se sentir no melhor lugar do mundo, assim, poderia ficar aqui pra sempre. E uma experiência que eu vivi, assim, com Deus, que eu já contei, mas vou contar de novo, sobre uma vez, acho que em 2020, assim, meu pai teve Covid, né? A gente tava numa situação bem complicada, essa de isolamento e tal. E aí eu tava sozinha mesmo, porque a gente não tinha contato. Por esse cuidado. E aí eu comecei a orar no meu quarto, eu tava desesperada. Eu ouvia o meu pai tossindo, eu tinha medo daquilo evoluir, não sabia o que podia acontecer. E em desespero, assim, em pranto, eu comecei a orar e pedir: Deus, cuida da minha família, né? Coloca as suas mãos, que não aconteça nada de mal, Senhor. E às vezes eu nem tinha nada, assim, palavras pra colocar. E eu pedia no meu coração: Senhor, eu preciso sentir um abraço, porque eu não posso abraçar o meu pai e a minha mãe agora, porque eles estão ali. E foi instantâneo. Eu tava sentada na cama, a janela do lado, assim, eu ouvi um coral cantando. E falava aquele hino: eu cuido de ti, cantando, assim. E foi uma resposta instantânea, porque a música fala, né? Recebe agora o abraço meu. Então, em oração, quando você se coloca no secreto, você sente a presença de Deus, a resposta é instantânea nesses momentos, principalmente nesses momentos de angústia, que a gente acha que não tem ninguém, né? E ele vem como uma resposta eficaz e perfeita. Sensacional. Deus, ele é bom. Cara, e é muito verdade isso, porque uma experiência que me marcou muito foi quando um dia eu tava em casa, e como a minha casa sempre é cheia de gente, né? Então, pouco irmão, sempre tá uma bagunça, sempre tá um griteiro também. Então, e aí a gente é acostumado com isso também. E aí teve um dia que não tinha ninguém. Minha mãe saiu, os sobrinhos saíram, os irmãos saíram, e não tinha ninguém. E aí era numa época que na minha igreja tinha congresso, ia ter um congresso, e a gente já tinha olhado a camisa, visto aquele certinho. Corre que a gente conhece de congresso. Nossa, é bem isso mesmo. Ai. E aí, cara, o valor da camisa social era R$50. E naquela época eu não tinha R$50 para comprar aquele bendito daquele uniforme. Entendi. E eu não trabalhava, falei: meu, da onde que vai vir? Tá chegando o negócio, como que vai ser? E aí, cara, eu tava em casa, falei: meu, não tem ninguém aqui, é agora. E aí eu dobrei o meu joelho, tava o sofá, daí eu tava sentado no sofá certinho, e aí, cara, o sofá tava um pouco sujo, daí eu limpei o sofá e falei: Espírito Santo, senta aqui, Espírito Santo. Aí eu dobrei o joelho, coloquei a Bíblia assim, e coloquei a Bíblia na minha mente como um simbolismo de um altar mesmo. Eu tava me dobrando, me prostrando diante do altar. E aí eu falei pra Deus, cara, de uma forma muito sincera. Falei pra Deus de uma forma muito sincera, abri o coração pra Deus, falei: Deus, o Senhor sabe. Não era aquela oração que a gente às vezes costuma fazer, sabe, religiosa, sabe? Sim. Aquela oração
enfim. Meio mecânica, Não, né? pois é. E aí eu abri o coração, abri o leque ali e falei pra Deus, Deus, o Senhor sabe que eu não trabalho, o Senhor sabe que eu preciso, e é R$50 e eu não tenho. Eu não tenho. Como é que vai ser? O Senhor sabe que eu não trabalho, o Senhor sabe, por favor, Deus. E, cara, foi uma das orações mais sinceras que eu já fiz. E aí, beleza, eu terminei, chorei ali, tive um encontro com Deus. E aí, cara, eu falei, amém. Levantei, tudo certinho, me preparando para ir pro culto à noite, porque tinha culto. E aí, quando eu chego lá, o culto tava rolando, a gente foi para adorar, enfim, a gente entregou tudo naquele culto. E aí, chegou no final, o pastor chegou para mim e falou, ô Gabriel, no final eu quero falar com você. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Te deu uma gelada, né? Não, pois é. E aí, quando acabou o culto certinho, a gente foi lá e ele conversou comigo. Daí ele estendeu a mão assim para mim. E aí eu falei, o que é isso? O que é isso? E tal. Aí ele estendeu a mão, ele falou, pega. Daí quando ele abriu a mão era R$100. Deu um dobro. R$2. R$100. Me deixa lhe em dobro. E aí eu vejo isso mesmo como de fato um agir de Deus, cara. Um agir de Deus, porque eu não tinha recursos, não tinha nada. E uma coisa aparentemente simples. Não, pois é tipo simples, assim. totalmente simples, mano. Mas que, tipo, ali no momento eu não tinha recursos pra ter. E aí eu vejo isso como, olha, eu precisava de 50. Deus foi lá e fez além do que eu pedi, mais do que eu pedi, me dando 100. Então, sabe, eu acho que essa é a experiência que me marcou muito, cara. Show de bola. E a Biazinha, tem algum manto pra desenrolar? Cara, eu tenho. Contou do vô já, né? Que foi sensacional. O do vô. Eu contei também o daquele dia no Projeto Lucas. Lembra da dança, que aí Deus falou comigo que tá no outro episódio? Isso, Tá no... eu não vou contar, porque vocês vão ter que ver aquele lá. Vocês vão ter que ir lá assistir. Mas eu ia resumir, não vou resumir, vocês assistam. Mas eu tava lembrando aqui agora de uma coisa tipo, que aconteceu recente, assim. Faz um mês, tipo, agora que a gente começou tudo, eu falei pro Gabriel, tipo assim, entra até numa questão que eu vou falar agora, naquilo que vocês falaram, tipo assim, a galera novinha que fala assim, mano, mas eu não sei orar. Eu falei assim, cara, eu tô à frente desse ministério, só que eu tô aprendendo. Tipo assim, eu tô aqui exatamente por querer. Eu falei pro Gabriel, falei assim, eu tenho orado esse final de ano, tipo, eu tenho orado pra Deus me colocar pessoas na minha vida em que eu pudesse, tipo assim, que são melhores que eu. E, por exemplo, ele tem uma carga de oração muito maior do que a minha, ele tem muito mais conhecimento. Então, pô, vou colar nele ali e bala. E vou crescer, e vou acreditar, vou sempre buscar, e é isso. E aí, faz acho que 2 semanas eu tava buscando muito. Aí eu tô lendo os evangelhos de novo, né? Aí comecei a ler assim, e tipo, sem falha, né? Porque às vezes sempre tem uns dias que falha ali. E tipo assim, a gente sabe que nos evangelhos é milagre atrás de milagre, né? Sim. E eu falei assim, todos os dias eu tava orando por isso. Todos os dias. Eu orava assim, Jesus, eu quero viver isso. Eu quero poder ver o Senhor curando. Sabe, assim como o Senhor fazia naquela época, eu creio que o Senhor pode me usar hoje. Eu creio que o seu Espírito Santo está aqui exatamente para isso, para me ajudar, para me direcionar. E aí, tipo, orando. E é sempre naquela, né? Aquele silêncio. O silêncio de Deus é o olho. Tipo, parece que você tá falando com nada. Aí que entra a constância, a perseverança, a fé. A fé é acreditar naquilo que você não vê. Tipo, já... Então, assim, e eu lembro que nas minhas orações eu já agradecia. Tipo, eu agradecia antes do Senhor fazer. Assim, Senhor Jesus, eu te agradeço pelos milagres que o Senhor vai fazer. Desde já, eu já agradeci. Aí teve um dia, como eu disse, eu durmo igual uma pedra, não acordo por nada. Eu tava dormindo, assim, eu acordei de madrugada. Tipo, eu acordei de madrugada, eu só vi uma luz, assim, no corredor. E eu falei assim... Tipo, não tava ouvindo nada. Eu falei, vou levantar, né? Levantei, a minha mãe tava, tipo, chorando muito. Ela tava com muita dor nos braços, assim, na perna, no corpo inteiro. O pé dela tava inchado, a cabeça dela doendo. Tipo, tava tudo doendo. Foi um negócio muito estranho, porque ela não sabia explicar. E ela chorava demais, assim. E aí, o meu pai do lado dela, aí eu olhei, assim, tipo, os dois parados. E falei, oxe! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tipo, vamos fazer alguma coisa. Eu olhei pra ela, assim. Falei, vem aqui. Eita! Aí,
Aí, tipo, e assim, a única coisa, meu pai tava procurando uns remédios, assim, eu falei, cara, não. Tipo, olha, a gente tá indo a nossa primeira opção é ir nos remédios, mano, e o médico dos médicos. Tipo, eu já tava naquela pilha, né? Naquela pilha. E eu falei assim, vem aqui. Aí eu coloquei ela sentada. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, você crê que você pode ser curado? E eu morrendo de medo, né? Eu falei assim, não, Jesus, é agora, Jesus, agora que você tem que fazer alguma coisa, Minha parte já fiz. Tipo, eu falei assim, na minha oração eu ainda falei assim, não pode ser coincidência. Eu estar orando, tipo, por isso, ia acontecer uma situação dessa, eu vou acordar do nada. Aí, beleza, coloquei a mão sobre ela, orei assim, nada. Falei, não, Jesus. Aí, beleza. Orei assim, orei assim e nada. Aí o Espírito Santo me lembrou assim, pega a Bíblia, pega a minha palavra. E assim, eu nunca fui muito fã assim, de ler, sabe? Tanto é que era maior dificuldade para eu conseguir ler a Bíblia, assim, tipo, constantemente. Sim. E aí o Senhor, tipo, e oração sempre foi muito mais fácil. E aí Jesus manda do nada eu pegar a Bíblia. E aí fui lá, peguei a Bíblia e eu fui lendo cada milagre, assim, milagre por milagre. E aí, naquilo que eu tava lendo, eu fui me lembrando. E foi, tipo, enchendo o nosso coração. Acredito que ali na hora, tipo, a gente foi vendo, que várias vezes Jesus falou assim, a fé te curou. A fé te curou. Só igual a mulher do fluxo de sangue, só ela ter a fé de acreditar que só relar no manto de Jesus ela podia ser curada. E aí aquilo transbordou o nosso coração. E eu falei, agora a gente vai orar de novo. Nós lemos aqui o que o Senhor fez naquela época e agora ele vai fazer de novo. E aí eu fechei a Bíblia assim, impus a mão sobre ela, a gente orou assim. E aí ela, tipo, a hora que a gente falou amém, ela não tinha mais nada, tipo, não tava doendo. Olha aí. E aí eu falei, e aquele dia eu nem dormi mais. Aquele dia eu nem dormi mais, fui virada pra faculdade, eu falei, nossa, o Senhor é bom. E tipo assim, e aí depois que ela tinha melhor, eu ficava falando, é sério? É sério? Tipo, aquilo foi incrível pra mim. Eu vi como um mover de Deus, eu vi como uma resposta de Deus, sabe? E aí ele falou pra mim, tipo, eu pude ver o cuidado dele, falando assim, que ele ouve as minhas orações. Ele tem escutado, tipo, ele tem visto que eu tenho me humilhado. A melhor forma é... A gente foi numa conferência esses dias na Nova Aliança, lá do Hernani... Ah, sim. Hernani Santos? Alguma Santos. coisa assim. Hernani Não Santos. é o Hernani... o Dias Lopes, o Dias Lopes. Santos. É o outro. Que ele é pastor de adolescentes, enfim. E aí, tipo, ele tava falando sobre isso. Que, tipo, jejum, oração é humilhação. Sim. A gente se humilha diante dele e tipo assim, clamando para que ele incline os seus ouvidos e ele vai ouvir. Então, tipo assim, ali eu tive fé e aconteceu. Então, eu acho que acredito que tenha sido uma experiência. Uma experiência. Show de bola, sensacional. Top. É isso. Topzera. Deus fala, né? Com certeza. Responde. E vamos pra nossa, né? O que vai rolar sábado, né? Verdade. Nós estamos falando mesmo, aí desde o começo do episódio, né? E, inclusive, se você tá assistindo agora aqui, tá saindo agora esse episódio, dá tempo de você participar do que vai acontecer sábado, que eles vão revelar. Que é o João Kleber. Aí nesse ele momento. tira o cabelo e é careca. Você é careca, eu não acredito. Fala aí, o que vai acontecer sábado? Começa aí, não sei por quem, vocês que mandam. Eu acho que a Bia pode começar, porque a minha cara já tá saturada nos grupos. É verdade. Você fez tudo, né? Olha. A Ana que tá Ana Tio Felipe, vamos tá gravar, movimentando, vamos é gravar um verdade. vidinho pra gente? Oh, meu Todo Deus, dia vamos vídeo. gravar. Felipe e os vidinhos. Tudo, ele pede vídeo, né, cara? Bom, dia 25/3, a gente vai ter uma vigília do A4. Aê! Cadê as palmas? Aperta o botão das palmas. Vai ter a vigília do A4, vai começar às 10 horas e vai terminar às 6. Que isso, é vigília raiz. Raiz, Amém. Vai estar lá o preletor Gabriel. Que isso, olha aí, o manto vai Quebrando descer. tudo. O manto vai descer. A Eloá. Uhum. A Eloá, que toca teclado lá na igreja, também estava lá com a gente. E o Felipe Cruz. Então você já imagina. Não pode falar. Tá diminuindo o nível dos pregadores.
E vai ser muito bom, vai ser uma bênção. A gente fez a programação, tá bem legal, tá bem dinâmico. Primeira vigília do ano, né? É a primeira vigília do ano. É a primeira pós-pandemia ou não? Sim. Aí, ó. Não, acho que tiveram outras, mas daquelas que acabavam mais cedo, né? De 3 horas de oração. Então nossa, tá vai ser 8. represada a vontade da galera da vigília. Ô, irmão. Mas eu fico orar lá, hein? E vai ser uma vai ser uma vigília, tipo, bem... Tem até a 4 Game. Tem até a 4 Game. Vai ter a 4 Game, vai ter Pra acordar a galera. Surpresa, a galera... surpresa. Surpresa, sem não posso falar isso? Sem spoiler. Tá, vai ter uma coisa lá que vocês não Piscina podem perder. Bolinha. A vigia vai. Mas vai ser muito bom. E a nossa vigília tem um tema também, né? Que é Aviva-nos. Isso nasceu no nosso coração na conversa em que a gente foi pensar sobre a vigília há um tempo atrás. Acho que é uma coisa que tá viva no coração. Falei na última reunião do Chaba. Uma coisa que pelo menos Deus tem falado muito ao meu coração depois que a gente falou sobre esse tema de vigília, sobre o avivamento. A gente viu a universidade de Asbury e tudo mais. A conferência que a gente foi também era sobre avivamento. E o pastor falou uma questão importantíssima. Ele falou que a chave para o avivamento é a oração. Então a gente já começou nesse propósito de orar e a gente crê que nós vamos sair de lá avivados e esse movimento vai aumentar, que essa vigília é só um start. E é sempre bom frisar que a gente não convida ninguém nem pro Chaba e nem pra vigília, não é um convite pra venha aprender a orar com a gente, porque a gente ora... Não, a gente também tá nessa mesma caminhada. O Telecurso 2000. O curso de oração. Arrasta pra cima. Tem essa história, né? Não sei se você pode contar, né? Vai que a pessoa tá assistindo. Vigia, deixa quieto. Não, deixa abaixo. Mas não é um convite assim, venha aprender a orar com a gente. A gente também tem essa dificuldade com constância, com perseverança. A gente também tá aprendendo. É um convite de venha se movimentar com a gente. Vamos ver o que o Senhor pode fazer através de nós, através da oração. Isso aí. E é isso, é nosso convidado pra estar lá sábado. Creio que vai ser uma bênção. Durante a gente tá com os cronogramas também, né? Do jejum. A preparação, também, né? da preparação. Dá tempo ainda, hoje é quarta-feira. Você pode jejuar o dia inteiro pra compensar o mês. Que já passou, não tem problema. Vai em jejum de quarta até sábado. Quarta é sábado. Vai rolar rango, hein? Hoje é quarta dia. Hoje é quarta, dia 22. É dia quarta. Hoje é quarta, dia 22. É o multiverso do MJCast. Quarta, dia 22. 22, então a vigília é 25, dá tempo de você... Tem 8 dias aí de preparação. Dá tempo. Lá no calendário tem uns temas de oração. Eu tô tentando entender o que vocês estão falando. É porque aqui a gente vive no metaverso. Metaverso é um JCast, né? A gente tá amanhã. Entendeu? Entendi. Aí você acabou com o esquema, pra explicar. Perdão, gente, perdão. E outra coisa que eu indico pro pessoal aí, toma muito cuidado na hora de ir embora. Porque na última vigília eu dormi no sinaleiro. O sinaleiro fechou, eu e a Giovana. Aquela vigília que teve antes da pandemia. Ali na Bahia. Parei na Bahia, o sinaleiro fechou. Uma meia hora depois eu tinha dormido no sinaleiro. Então toma cuidado aí no sinaleiro. Na hora de ir embora. Inclusive, também a gente vai ter essa questão da abertura dos portões. Ou seja, tipo assim, a gente vai ter uns horários... Então, assim, esses horários são fixos. Ele não abre sem ser esse horário. Ou seja, vai estar bem... Pior que nem. O MJ vai ter o show do ficar na porta pra ver todas as crianças chorando, chegou atrasado. Esse conteúdo é massa. O MJ quer a gente chegar lá, assim, estamos aqui com as pessoas que não puderam. O que aconteceu com você? Tropecei no buraco. Mas é mais pra essa questão de segurança, né? Pra, tipo, não ficar aquela farra de ir embora a hora que quer. E quem não se inscrever, entra normal. Gente, não vai conseguir entrar. Tem que ter inscrição, porque tem o nosso auditório, né? O nosso auditório tem uma lotação ali, tem também a questão do rango. Não, gente, o crente tem os comes e bebes. Não tem como, né? É igual a gente falou aqui, ajuntamento de crente tem que ter comida. Orando sem dar uma... Não, fiquem tranquilos. O comes e bebes não pode ser surpresa, é convite, né? Pra pessoa ver. É um chamariz. Mas daí, como tem essa questão, é por isso que é importante a inscrição, gente. Porque aí a gente fala que vai ter comes e bebes, aí chega uma galera que não se inscreveu, aí falta e o crente não vai gostar. Como é que vai orar depois? Tem uma galera que só come e bebes e vai embora. Só que você tá achando aí, você tá achando que só vai vir comer de graça? Vigia, Vaz. O Gabrielzinho pegar o celular, você vai ficar caído no chão, vai ficar doido lá. arrebatado 3 dias. Então, vai aqui na descrição, vai ser o primeiro link aqui da descrição, vamos colocar. Se inscreve pra você participar. Se você não tiver com o nome na lista, vai ser pior que nem, né? Vai. Além de fechar o portão, meu amigo vigia. E o Arruda vai estar lá. Que hora começa? 10 horas. 10 horas da noite, o Arruda vai estar lá na porta. 10 lá horas. Na porta,
filmando o Arruda, o Arruda e o Fiuza segurando a câmera, né? Filmando todo mundo que vai chegar atrasado. Filmando a sua barriga. Se for com essa camiseta, vai filmar mesmo. Por isso que eu tô... Ai. Vai começar 10 e vai terminar às 6. Das 10 às 6 da manhã. Das 22 horas até às 6 horas. Isso, 22 até às 6 da manhã. Show de bola. E já tem mais ou menos, a gente viu uns 100 inscritos, né? Pelo que a gente viu. 100 inscritos, quando eu saí de casa tava 118 e o pessoal deixa pra fazer em cima da hora. E vigília, hein, Vaz? Vigília, não é congresso, né? Então assim, a galera tá se inscrevendo. Pra pensar. Pra orar. A galera tá se inscrevendo pra orar. Não, e já tá sendo uma bênção, porque a gente achou que não ia conseguir encher o cenáculo. A gente vai fazer cenáculo. Exatamente. Já passou da lotação do cenáculo, já vão ter que migrar pra outro lugar, então já tá... Sim, a gente já vai pra um lugarzinho melhor. Se Deus quiser, vai ter que ser lá no templo. Meu, imagina que louco. Imagina. Um novo avivamento de Londrina. De Londrina City. Então, ó, frisar de novo. Se você tá assistindo aí, quer participar da vigília, vai aqui no link da descrição, se inscreve, não perca por nada. Sabadão, 22 horas. 22 horas. E o Dia horário 25. do portão tá definido? Tipo, é das 10 às... A Ana que sabe. A gente vai abrir os... É a porteira. Ela Eu que vou ficar lá, assim, a gente não, agora não entra mais. Não pode entrar. Porteira. Tá no sangue. Gente, se eu não me engano, depois dá uma olhada. A hora que você for fazer a inscrição, vai aparecer lá essa questão dos horários. Mas um resumo, eu acho que vai abrir o portão às 9 e vai fechar às 10. Então você tem 1 hora pra chegar, é um horário mais tarde, então dá tempo de chegar. E daí... Lógico que tem exceções de quem vai poder sair durante a madrugada, mas a ideia é que não fiquem rodando pela madrugada. Mas aí, tipo, é só comunicar a galera do staff, eles abrem. Sim, e aí, assim, o horário que a gente estipulou, tipo, preciso ir embora no meio da madrugada. É na hora do coffee break, que se eu não me engano é das 2h30 às 3h30. É o horário que o portão vai estar aberto, você pode ir embora se precisar, às vezes vai trabalhar alguma coisa. E aí, exceções e emergências a gente conversa. Trata como exceções. Se alguém infartar, né? Não, isso, é só... 6 horas da manhã. Vai fazendo massagem aí. A gente ora, bom, em oração. Já ressuscita. Show de bola. Sensacional. Mas é só comunicar, a galera do staff já vai ter bastante gente lá do staff, com o coletinho, então vai ter tudo os Chama todo mundo e vem. É verdade. Chama todo mundo, chama pelo menos uma pessoa pra ir com você. É verdade. E frisar que todas as informações estão no Insta do A4, né? Sim. Então, se você tiver alguma dúvida... Também. Inscrição, tudo, tá tudo lá. Portão, chama uma pessoa e escreve ela, então vai entrar só você. É verdade, mesmo. Importante. Escreve aí a pessoa sem ela saber e só vai com ela. Verdade, dá o presente. Fala assim, eu tenho um presente pra você, das 10 às 6 da manhã. Na vigília. É verdade. Show de bola. É isso aí. Né, Gil? Foi bom demais. Sensacional, topzera. Obrigado a vocês aí, ao Olha lá, Fiuza, nosso videomaker tá aqui na mão. Vocês fizeram as 2 perguntas. Então, eu ia falar isso. A Bia e a Ana... Achei que você ia pedir pra ir no banheiro. Olha lá. Ninguém tá te ouvindo. Segunda a sexta tem oração na igreja. Segunda a sexta. É verdade. É verdade. Então, no cenáculo. Começa 8. Então, ó, se você tá acompanhando a gente, você fala, essa juventude, eu não sei se eu quero orar. Cara, tem crianças aí. Não tá confiável. Não sei não. A gente quer que você venha. Mas talvez você não pode vir à noite, né? Tem a galera que trabalha à noite e tal. Então, de manhã, de segunda a quarta, Fiozeira. Segunda a sexta. Que isso, semana inteira, velho? Segunda a sexta. É porque eu trabalho, trabalho de manhã, né, meu amigo? Se você tá aí... Meti a cabeça no papel de parede. Se você tá aí e não pode participar à noite, vem aí de segunda a sexta, 8 horas da manhã começa a nossa oração no cenáculo. Portões abertos. E tem comes e bebes, hein? Que eu fui umas vezes que lá. Quarta-feira não. O Chaba a gente ainda não tem, então precisando de um patrocínio. É jejum e oração, né? Só que quarta-feira tem negócio das irmãs. Patrocínio, porque o Gente Boa tá patrocinando tanta coisa. Eu já não sei se ele tem salgadinho suficiente. Coitado do Netinho. Não, mas quarta-feira tem um negócio das irmãs. De manhã, elas têm oração e à tarde tem almoço. Inclusive, se você tá assistindo aí, ó, quarta-feira... já passou, né, Gil? Que hora que vai lançar? Vai sair à noite. Então eu acabei de cantar. Mas na semana que vem, talvez o João Marcon vai estar cantando também. Dia lá, nós tá cantando. O João canta, prega, filma, fala. Brabíssimo. Você é o bichão mesmo. Não, isso aí eu vou aprendendo que eu tenho. Não sabe usar o microfone. Mas eu quero saber, então, como a Ana e a Bia já tiveram aqui no MJCast, já contaram a experiência sobrenatural, a experiência engraçada, a gente quer saber do Gabi. Conta pra gente 2 perguntas, né? Que a gente sempre faz. A gente sempre faz pros nossos convidados. Primeiro,
a experiência mais engraçada aí que você já teve no contexto da igreja. Pode ser visita, oração, monte. Senhorinha caindo. Olha o cara. Mais engraçada. Acampamento. Nossa, nem foi de surpresa, né? Passou tudo antes pra Não. vocês. Você não consegue... Super organizado, roteiro Caramba, feito. Que decepção, achei que ia ser mais rápido. Trairagem, né? Dá pra ir pra segunda pergunta? Pode ser, vai. A segunda é mais difícil ainda, Não, mas o cara é do manto, velho. É mais fácil essa. Pergunta aqui, cara então, do assim. que- Verdade. Qual que é a experiência com Deus assim, mais intensa, sobrenaturalmente falando, que você já Tirando do 50. É, Cinquentão verdade. já. Senhão, né? Posso voltar pra Não, a primeira pergunta? ideia. Eu vou voltar pra primeira pergunta, mano. Eu vou voltar. Vou voltar, é Vai, mais então. fácil. Vamos lá. Um dia eu tava na igreja, o negócio é o seguinte. A gente tava na igreja e a gente sempre foi do manto, pá, gritar, falar, orar alto, aquele negócio, machar, cortar laço também, enfim. Olha. Machar no manto, só indo de fogo. E aí, cara, a gente como ia pregar em vários lugares, e aí tinha um cara que era amigo meu, que ele era do manto também, mas bem mais louco que eu. Enfim. Meu Deus. Sempre tem, né? Hoje tá Enfim. internado, menino. No Não, CAPS. pois é. CAPS espiritual. E aí, cara, eu tava ministrando e tal, daí beleza, ministrei, deu tudo certo, aí no final ele foi me cumprimentar e tal. Aí do nada, mano, quando ele, tipo, chega pra mim, pra me cumprimentar, e aí, maçarico? Como assim, velho? Maçarico. Maçarico. E aí, maçarinho? Sério. Naquele dia eu não sabia onde enfiar a cara, ainda bem que ele não tinha muita gente perto. Mas qual que é a ideia de maçarico? Fogo, gente. Fogo, Entendi. então. Aí, do nada, eu não sei como que o cara criou aquilo, do nada e tal. Daí ele falou, e aí, maçarico? Pregou demais, você tá doido? Parece o apelido da vida antiga do cara, né? O cara é ex-assassino. É, o e aí, maçarico. fala maçarico. Então, pra quem não me conhece, então, eu sou ex-maçarico. Evoluiu, Muito bom. então. Agora se converter é Tocholito. Agora só vou te chamar de Não, maçarico. para. É maçarico, velho. A hashtag a gente já sabe de hoje, Tudo né? bem que pelo tamanho ele tá mais pra um isqueiro, né? Mas Isqueirinho. Que traíra. É isso que a gente tem que aguentar, enfim. vai E essa entrar na foi- igreja errada. Essa foi a história engraçada que eu tenho. Muito engraçado. Agora repete a segunda pergunta e a gente... A experiência sobrenatural, assim, mais intensa que você já teve com Deus. Sobrenatural Você e que é mais do manto, intensa. você já deve ter tido alguns Sim. V-anjo aí, segurou o anjo. Então, uma experiência, cara, tipo, sobrenatural mesmo que eu já vivenciei foi de uma vez estar entendendo o meu chamado, entendendo o meu propósito, entendendo um pouco quem eu era. E aí eu tava no começo de pregação falando pra Deus, cara, Deus me usa, Deus, eu creio no meu chamado, creio naquilo que o Senhor falou pra mim. E aí, cara, eu senti no coração, e aí era 10 horas da noite, eu senti no coração de abrir a Bíblia, cara. De abrir a Bíblia. E eu acho que foi uma experiência sobrenatural pra mim, particularmente, porque naquele dia, mano, eu tinha pegado a Bíblia pra ler e tal, e aí bem aleatório, sabe? Nada cronológico, nada nesse tipo. Então, bem aleatório mesmo, e aí eu comecei a pregar, ler a Bíblia, na verdade. Comecei a escrever, E aí eu lembro que era 10h30 da noite, cara, 10h30 da noite. E aí eu lembro que eu comecei a ler, e aí quando eu fui ver, cara, já era 8 horas da manhã. Rapaz. 8 horas da manhã, de fato, de verdade. E aí eu peguei das 10h30 da noite até as 8 horas da manhã lendo a Bíblia. E aí, mas só que minha mãe sempre acordando, desliga essa luz. O atribulado. Pois é, apaga essa luz, vai dormir e tal. Mas eu tava... Não, pois é. Daí eu tava tão naquela, cara, que entendendo o meu chamado ali, entendendo o que Deus queria comigo. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. Nunca mais fiz isso até hoje. Enfim, Mas a primeira vez. a primeira vez pelo menos foi. E aquilo foi... Deu pra ler o Novo Testamento, Não, pelo pois... menos. O cara E deu aquilo só o foi- Salmo 39. Demorou, até dava umas pescadas. 119. Mas 39 que é menorzinho. Né? Demorou Quer mais. dizer, ele zoou mais ainda você. Ah, É. porque é menorzinho? Não, ele falou assim que
Que o salmo era pequeno, mas mesmo assim você demorou a noite inteira pra ler e dizer que você lê mal, entendeu? Basicamente isso. Mas aí, cara, foi sobrenatural pra mim particularmente, sabe? E aí eu acho que foi... Show de isso bola. me marcou muito. Sensacional. Isso aí. É isso aí. Conhecemos melhor aí o Gabrielzinho, que chegou aí, né? Todo mundo já tá vendo ele entrando de sola aí. É verdade. Apresentamos pra galera, né? Então, tipo assim, se você tá chegando na igreja, vendo esse movimento de oração e vendo o Gabriel ali, ele é nosso líder aí do MJ, dessa parte de oração, desse ministério de oração. A Bia e a Ana estão à frente do Ministério de Oração do A4, mas nesse momento a gente está todo mundo junto, né, fazendo esse movimento unificado aí. Então participe. Nosso convite hoje, claro que a gente tinha essa ideia de apresentar, falar um pouco sobre eles, mas principalmente também fazer o convite para você que está assistindo a gente de participar, de se envolver, de orar, né, e também vir fazer parte da nossa vigília, que vai ser sensacional. Você não vai perder essa oportunidade, né? E se você está assistindo depois da vigília, né, a vigília é um evento, é verdade. Mas tem a rotina da igreja, então toda quarta-feira vão estar lá, se Deus quiser. É verdade. Vai continuar aí sem... Só se alguém virar bombeiro de novo, né? Mas... O Gabriel tá no... Vigia, mano. Eu falei, não, o critério pra ser líder do MJ de oração é ser professor de educação física. Verdade, né? verdade. Então se você... Mas você quer ser bombeiro também, Gabriel? Não senti firmeza, não. Não, hein? Vigia, hein, Vaso. Nós vamos morar, brincadeira. Vai ser pregador. Se você assistiu até aqui, já deixa a hashtag, né? Vamos pensar na hashtag? Maçarico, né? Hashtag Maçarico. Então, se você assistiu até aqui... Pode ser ou hashtag Maçarico ou hashtag isqueiro. Você que... vê aí o que você acha que cabe mais. Que combina mais. Só que você tem que botar um emoji de foguinho na frente, né? Foguinho. Então, se você assistiu até aqui, deixa aí hashtag Maçarico, hashtag isqueiro, um foguinho pra gente saber que você acompanhou Isqueirinho. até o final. Isqueirinho de Cristo. Aí vai dar pelo criatividade do amor de autor. Agradecer ao Arthur, Filzeira, Vitor, que estão atrás das câmeras, Dona Mara. Dona GG Mara. chegou aí já ou não? A GG tá aí, mas minha mãe ficou só as roupas. Então, agradecer Realmente todo ela foi mundo. arrebatada ali. Novamente a Logos Decor, na pessoa da Dona Mara e do João Marcon, que aí. cederam esse espaço sensacional pra gente gravar aqui. Talvez, né? Não sei. Nosso Talvez último é o último. episódio aqui nesse lugar, nosso velho e querido banco. Brincadeira. Então, se você não assistiu os outros episódios nesse cenário, já corre no canal, assiste, que foram conversas sensacionais. Então tem muita coisa pra gente Já assistir. fica preparado que no próximo Semáforo? No semáforo. Você não pode dormir igual o João dormir de Marcon. novo. No próximo cenário, já estamos combinando aí com o Pablão amanhã. Já vamos decidir o que a Logos Decor vai fazer lá. Que Então vai isso, ter o manto coisa vai da desenrolar. Logos Decor lá também, quadro e tudo mais. Alto Show de nível. bola. E novamente Chique. agradecer a gente boa, que nós vamos comer daqui a pouquinho, né? Um rango especial. Então agradecer a Ana, a Bia, um soquinho pra gente não deixar de fazer esse soco, que é a nossa marca pós-pandemia, né? É isso aí. Fechou. Que ele cresça, E a gente diminua. principalmente a barriga. Tamo É isso junto. aí. Um abraço, Valeu. galera. Valeu. Aí o Arthur, ai, não gravou.